Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? De volta Marcinha pelo canal TV Timão e hoje tem muitas novidades, mercado da bola aquecido no Corinthians. Saiba quem pode sair e quais os nomes especulados para serem reforços do Timão. Sejam todos bem-vindos. Deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, clique no botão hypar, assim você atribui pontos ao vídeo e o YouTube divulga o canal para mais seguidores como nós. Lembrando que a sua inscrição é totalmente grátis, você não paga nada. O conteúdo aí para que você sempre se mantenha muito bem informado, muito bem informada. E o alô da Fiel de hoje vai para o Luiz Silva de Lins, também o Romão Araújo e o irmão dele, o Wagner Luiz, pessoal de Esplanada, na Bahia, o João Medeiros, o Ed Wilson de Amarante, Portugal, também o Carlos Nonato, Roberto de Jesus Neves, Ed, o Adriano e o Claudir Toledo. Um abraço carinhoso para vocês, muito obrigada por seguir o canal, muito obrigada pelo carinho de sempre. Vamos que vamos, as notícias começam agora. Notícia quentíssima, hein, galera? Carlos Vinícius é oferecido ao Corinthians. Será que tem chances de o Corinthians contratar o atacante? Vamos saber. Olha só, pessoal, acordamos com a notícia de que o atacante Carlos Vinícius, ex-Fulham da Inglaterra, foi oferecido por seu staff ao Corinthians. O jogador tem 30 anos. E parece que, a princípio, ele se amolda àquilo que a direção do clube pretende, ou seja, contratar jogador sem ter que arcar com os custos de transferência de um clube para o Corinthians. Carlos Vinícius não teria esses custos, já que ele está sem clube, exatamente por ter deixado o Fulham. Ele tem 1,90 m, é canhoto, e deixou a Inglaterra depois de atuar em apenas 4 partidas na última temporada, todas elas saindo do banco de reservas. O jogador passou em branco, ou seja, não marcou nenhum gol. O ataque é também uma das prioridades do Corinthians, que busca se reforçar. O Pedro Raul, que foi contratado para o ofício de ser o matador, não vingou no Timão, foi emprestado ao Ceará e o Corinthians busca alternativas para o setor. Além dele, a diretoria do Timão também avalia outras possíveis chegadas para o ataque corintiano. Olha só, pessoal, o Carlos Vinícius, ele passou pela base do Santos e do Palmeiras, foi transferido para a Europa e está lá desde 2018, já jogou em Portugal, no Rio Ave e no Benfica, atuou pelo Mônaco. Na Holanda, ele integrou o elenco do PSV, na Inglaterra jogou pelo Tottenham e pelo Fulham e ainda passou pelo Galatasaray da Turquia. Os seus empresários tentam encontrar um novo ambiente para o atacante, ofereceram ele ao Corinthians e chegaram falando que ele também, tem aí sondagens de equipes do Oriente Médio. É para valorizar o passe do atleta, sem dúvida. Nesta temporada ainda, o rival São Paulo chegou a avaliar a contratação, mas não avançou pelo jogador. Em especial, soubemos que uma das coisas que pesaram contra o atacante foi que ele fez um vídeo, e viralizou aí nas redes sociais, falando, vai Corinthians. Por isso, a direção do tricolor, time lá do Morumbi, falou que acho que não vai virar não, deixa isso quieto, porque vai gerar polêmica com a torcida, e enfim, eles desistiram por aí. Agora eu quero saber de vocês. Carlos Vinícius seria um bom nome para o ataque do Corinthians? Quero a sua opinião aqui. E mais... E o Biel, vem ou não vem? Bom, essa foi uma das perguntas, deixadas no comentário do vídeo anterior. Pessoal, é o seguinte, a informação que temos é que a diretoria do Corinthians quer muito contar com o jogador, o atacante velocidade, com facilidade para o drible, o atacante que o Corinthians busca, estas características para o ataque alvinegro. O Corinthians, inclusive, através da sua direção, teria acertado as bases salariais, tempo de contrato, valor de luvas e demais questões financeiras com o atacante de 24 anos. Mas o entrave está por conta do Sporting, que está fazendo o jogo duro para liberar o jogador. O Corinthians ainda conta com o desejo dele, do Biel, de vestir a camisa alvinegra. Mas o Sporting tem dificultado ao máximo. É o seguinte, pessoal, resumindo, o Sporting pagou cerca de 8 milhões de euros, mais ou menos 51 milhões e 200 mil reais, para contratar o jogador em definitivo do Bahia. Para você ter uma ideia, foi a maior venda de todos os tempos da história do Bahia. Os caras pagaram essa grana, o jogador chegou lá, perdeu espaço,
não tem sido aproveitado aí com muita regularidade, é banco, e o Sporting quer, porque quer, recuperar o valor investido. O Corinthians já fez várias ofertas, tentou trazer o jogador por empréstimo, o Sporting brecou, fez outra proposta para tentar adquirir uma parte aí dos direitos econômicos, também a proposta foi vetada, tentou trazer o jogador por empréstimo com opção de compra ao final do vínculo, o Sporting também falou que não. Enfim, agora o Corinthians tenta convencer a diretoria do Sporting de Portugal a liberar o atleta com algumas alternativas, seja alongando a forma de pagamento ou adquirir uma fatia menor do jogador. O Sporting atualmente quer cerca de 45 milhões de reais para negociar o atacante em definitivo. Corinthians já afirmou que não fará loucuras. Há um entendimento que eles vão até um certo patamar que acham razoável, mas Corinthians não irá empregar um valor absurdo para fazer esta contratação. Além de um atacante de velocidade que atue pelas beiradas do campo, o Timão também mira trazer mais um meia, um zagueiro, um lateral direito e possivelmente um primeiro volante. E mais, pode sair? Palácios interessa a clube norte-americano. Olha só, pessoal, nesta quarta-feira o Corinthians recebeu uma proposta de um clube dos Estados Unidos, o Austin Futebol Clube, para contratar o lateral esquerdo Diego Palácios, que está praticamente encostado no Corinthians. Esta oferta já está na mão da diretoria do Alvinegro. A liberação seria sem custos, com os norte-americanos assumindo, preste atenção, tá? Os norte-americanos assumindo o salário do atleta. O Timão, dessa forma, teria que arcar com os direitos de imagem e as luvas estipuladas em sua contratação. Deixa eu abrir um parêntese aqui para a minha opinião. Cara, sempre que o Corinthians contrata um jogador ou tenta trazer um jogador por empréstimo, o que os demais clubes fazem? E eu também não acho que estão errados, viu? Eles fazem, não, tudo bem, pode contratar, pode levar por empréstimo, mas queremos uma contrapartida financeira. Não foi isso que aconteceu com o Thales Magno? Corinthians contratou o jogador por empréstimo, além de arcar com todas as verbas que o atleta tem direito, ou seja, salários, tem que pagar tudo certinho, bonitinho, e mais, para trazer o jogador lá dos Estados Unidos, o Corinthians teve que desembolsar 5 milhões de reais. Por que daqui para lá é diferente? Enfim, é só a minha opinião, tá? Ou seja, nesse caso, o Corinthians, se o Corinthians aceitar, tá, liberar o jogador para atuar no clube lá dos Estados Unidos, tem que liberar de graça e ainda tem que arcar com luvas e os direitos de imagem? Ah, então vai estar pagando de certa forma para ele atuar nos Estados Unidos? Ou eu estou errada? Bom, fato é que o equatoriano Diego Palácios, desde que veio para o Corinthians, infelizmente não vingou. Sofreu durante todo um ano para se recuperar de uma grave lesão no joelho. Logo em sua estreia, teve que passar por 2 procedimentos cirúrgicos e desde então, mesmo depois de ter sido liberado aí pelo departamento médico do clube, ele não tem sido aproveitado. Aliás, nesta temporada, ele está fora aí dos planos e não deve ser utilizado pelo técnico Dorival Júnior. Só lembrando, pessoal, que antes de vir para o Corinthians, o equatoriano era destaque também no futebol norte-americano. Ele atuava na Major League Soccer, a liga norte-americana, pelo Los Angeles Futebol Clube. O contrato dele com o Corinthians vai até o final de 2027. O que vocês acharam? É ou não um bom negócio? Comente aqui. E olha só, pessoal, Corinthians quer renovar com o João Pedro Choca. As conversas estão em andamento entre Corinthians e os representantes aí do jovem zagueiro. Corinthians quer estender o vínculo contratual com o jogador até 2029 e eles devem fazer uma reunião nos próximos dias para tentar chegar a um acordo. Essas conversas, pessoal, apesar de ser um desejo do Corinthians, as conversas pelo jogador estavam paradas, Haja vista todo o imbróglio administrativo que o Corinthians vive fora das 4 linhas. Pois é, não houve uma reunião ainda, porque o representante aí do jogador está viajando para o exterior. O Corinthians espera o seu regresso para que a diretoria e o representante aí do zagueiro possam sentar e ter tratativas ao vivo, Bom, o Corinthians também quis acelerar esta reunião
Porque clubes da Europa, como o Basel da Suíça, o Dinamo de Kiev da Ucrânia e alguns clubes de Portugal já sondaram a situação do zagueiro. A priori, eles querem contratar o jogador por empréstimo, mas o Corinthians já descartou esta opção. Dentro do Corinthians, a ideia é a seguinte, né? Eles entendem que caso o João Pedro Tchoca assuma a titularidade da equipe, posteriormente uma venda seria muito mais lucrativa. Ou seja, dentro do Corinthians há o entendimento que, se tiver regularidade e atuações consistentes, em breve o Corinthians pode negociar o zagueiro por cerca de 10 milhões de euros, mais ou menos 64 milhões de reais. Confira ainda mais uma polêmica. Ex-zagueiro do Corinthians é desconvocado de jogo festivo. Olha, essa é mais uma daquelas assim inacreditáveis, né? Nunca duvide da capacidade do ser humano em dar uma canelada. Seguinte, pessoal, vou resumir o fato para vocês. O Corinthians vai realizar no próximo sábado um jogo festivo em comemoração à conquista do título inédito à época da Libertadores da América. O Corinthians venceu a Libertadores pela primeira vez em cima do Boca Juniors da Argentina. A conquista aconteceu em 2012, 4 de julho de 2012, e nesse final de semana o Corinthians, celebrando aí 13 anos da conquista, está reunindo aí jogadores que tiveram a sua importância em grandes conquistas do Corinthians, que tiveram seu nome marcado na história do Corinthians. Tanto que o nome do amistoso é Lendas. Corinthians convidou personagens importantes aí da sua história, tais como Júlio César, Alessandro, Leandro Castan, Paulo André, o Hélder, Chicão, Fábio Santos, Guilherme Andrade, Paulinho, Ramírez, Gilcinho, Danilo, Jorge Henrique, Edson, Emerson Sheik, uns mais, outros menos, mas todos tiveram, uma participação importante na história do Corinthians. O técnico, por exemplo, o maior vencedor da história do Corinthians, o técnico Tite, será o convidado de honra desse evento. Para quem não se lembra, o time do Corinthians, campeão da Libertadores daquele ano, era formado por Cássio Alessandro, Chicão, Leandro Castan e Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo e Alex, Jorge Henrique e Emerson Sheik. Isso posto, o Corinthians resolveu relacionar para a partida André Vinícius, ex-zagueiro, que chegou ao Corinthians com 5 anos de idade, passou 10 anos, foi até promovido ao elenco profissional, mas jogou 2 jogos, não se firmou, depois foi emprestado a vários clubes e tal. Enfim, o Corinthians resolveu relacionar o André Vinícius, que coincidentemente é filho do André Negão, que foi ex-candidato à presidência do Corinthians e é um dos conselheiros do clube. Imagina se ia dar polêmica? Claro que deu. O pessoal começou a descer a lenha aí nas redes sociais e o Corinthians desconvocou o rapaz do amistoso. É mole ou que é molho? Parece que se dá para complicar, para causar polêmica, as pessoas fazem. O amistoso entre Corinthians e Boca Juniors, comemorando 13 anos do inédito título da Libertadores da América, acontece no próximo dia 5 de julho, às 15 horas, no Pacaembu. Transmissão ao vivo da ESPN e SBT e ainda vários portais e canais por assinatura. E para fechar aqui da nossa parte, Cássio concedeu uma entrevista e falou que no Corinthians ele estava com depressão profunda. O goleiro Cássio ele concedeu uma entrevista e admitiu que passou por um período muito turbulento no Corinthians na reta final da sua passagem pelo Alvinegro. Um dos maiores ídolos do Timão, ele deixou o clube em maio do ano passado. Sobre essa fase, o Cássio falou, abre aspas, hoje, olhando com calma, vejo que foi a melhor coisa para os dois lados, para o Corinthians e para mim. Eu não tinha mais força para ajudar, estava na depressão profunda. Quem me conhece sabe. Quando cheguei aqui, falaram que eu estava com o olho fundo, semblante era totalmente diferente do que eu tenho hoje, afirmou o Cássio, que hoje defende o Cruzeiro. O Cássio que viveu momentos épicos e de muitas glórias no Corinthians, Ele conquistou 9 títulos com o manto alvinegro, mas terminou a sua passagem de uma forma desgastada. Muitos afirmam que ele foi queimado, saiu pela porta dos fundos e tudo mais. Cássio disputou 712 jogos pelo Corinthians. É o segundo jogador que mais vestiu as cores do Timão. Ele só perde para o Vladimir nesse quesito, que jogou 806 vezes. Fala comigo, pessoal. A torcida do Corinthians pegou pesada com o Cássio? Faltou respeito? Ou
naturalmente é coisa do futebol? Quero saber a sua opinião. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.